Sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também nos acompanha ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. E pode curtir ainda o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje vamos falar sobre o cenário político nacional, os bastidores de Brasília. O país entra num período de intensa movimentação política, articulações partidárias, disputas por espaço no Congresso, estratégias que já começam a definir os rumos das próximas eleições. Em Brasília, negociações, alianças, por que não dizer tensões entre a base governista e a oposição, refletindo o cenário de reconfiguração de forças e muita pressão legislativa. Temas como governabilidade, pautas econômicas, políticas, públicas e comunicação institucional ganham o foco no debate público e nas estratégias dos principais atores políticos. Neste contexto, a opinião pública se torna peça-chave com o impacto das redes sociais e da disputa de narrativas, influenciando o ambiente político. Para falarmos dos vários cenários que se apresentam, o Visão 360 recebe hoje o deputado federal Bibo Nunes. Muito obrigado por sua presença. Quem agradece sou eu. Imensa honra estar aqui na Masper TV, com toda essa abrangência nacional, uma imensa honra para mim e orgulho para os gaúchos em terem uma emissora dessa qualidade. Não vai ficar nervoso de estar no estúdio, né? Vou tremer um pouco. Só para tirar dúvida, quanto tempo já de TV? De TV? Olha, eu sou do tempo que o Mar Morto estava vivo. Meu! Mais ou menos assim. Com 18 anos eu já fazia TV. 18 anos. E 16 fazia rádio. E sempre independente. Nunca fui funcionário em lugar nenhum. É mesmo? Quando não fui dono do espaço, eu fui presidente. Uhum. No caso, fui diretor da TVE, presidente da TVE. Na fundação. Trabalhei em várias emissoras e sempre produtor independente. No Rio Grande do Sul, com certeza, eu fui o primeiro produtor independente, rádio e televisão. Clóvis Duarte, Flávio Caras Gomes, vieram bem depois de mim, apesar de serem bem mais velhos que eu, porque eu comecei cedo. Sim. Uma tartaruga jovem corre bem mais que uma... aliás, uma lebre jovem corre bem mais que uma tartaruga centenária. Sem dúvida. E ele falou tudo isso, mas ele não disse a idade dele para eu poder fazer o cálculo. Sou do tempo que o Mar Morto estava vivo. Com certeza sou mais velho. Olha que eu bato ali pertinho. Comigo. Eu aparento muito menos que eu tenho. É mesmo? É que me perguntam seguido sobre qual é o segredo para se manter jovem, né? Eu me considero normal, mas o que eu faço nos sábados, eu durmo no freezer e no café da manhã uma gotinha de Formol. Mas o mais importante de tudo isso, Glauber, o que vale mesmo para manter a juventude, é que eu sou um cara que vivi muitos desafios, muitas aventuras na vida. E quando se vive uma aventura, se rouba tempo da morte. São experiências novas e a gente renasce. A gente renasce. Já voltamos a falar com o Bibo Nunes, deputado federal aqui pelo Rio Grande do Sul. Antes, uma paradinha só para as notícias do Momento 360. O Irã informou que vai suspender por 60 dias a cobrança de taxas no Estreito de Hormuz durante um período de negociações previsto em memorando firmado com os Estados Unidos. A medida vale para tarifas relacionadas à segurança, serviços ambientais e seguros de navegação. Embarcações deverão solicitar autorização com antecedência mínima de 48 horas para passagem pelo canal. E o objetivo é garantir a segurança. O Brasil registrou mais de 8 milhões de pessoas com 15 anos ou mais em situação de analfabetismo em 2025, segundo dados do IBGE. Este é o menor nível desde o início da série histórica em 2016. A taxa caiu para 4,9%, com redução de 0,4 ponto percentual em relação a 2024. Só que mesmo assim é muita gente ainda que não sabe ler
ou escrever um simples bilhete. O levantamento aponta que o problema atinge principalmente a população idosa e tem maior concentração no Nordeste. E um levantamento do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool mostra que as mortes no trânsito associadas ao consumo de álcool caíram 19,5% no Brasil entre 2010 e 2024. Mas atenção, apesar da redução, os dados indicam que a tendência de queda perdeu força nos últimos anos. Especialistas apontam que a lei seca continua relevante, mas enfrenta desafios como mudanças no comportamento dos motoristas. O estudo também destaca que homens jovens seguem como principal grupo de risco. Vamos ao intervalo e já voltamos falando com o deputado federal Bibo Nunes. Comunicação política, é claro, muita política, às vésperas das eleições. É rapidinho, a gente já volta. O Visão 360 recebe hoje como convidado o deputado federal Bibo Nunes, que nos dá a honra da presença. Já falamos um pouco sobre televisão, mas poderíamos falar um programa, 2 programas, 3 programas, mas não é o nosso foco principal. Tá bom. Vamos falar de política e eu já lhe pergunto o seguinte: o cenário que se apresenta hoje, na sua avaliação, o que dizer? Nacional, estadual? Nacional. O cenário nacional é de uma disputa, eu diria até desproporcional, porque o governo Lula, ele está no seu 3º mandato baseado simplesmente num governo assistencialista. Assistencialismo é o que mais tem esse governo. Tem o Bolsa Família, onde tem, dependendo diretamente, aí, quase 50% da população, são 25 milhões de pessoas que dependem direto, aí com parentes, filhos, vai muito mais. O que acontece? São pessoas que recebem do governo. Quase metade da população tem algum tipo de assistência do governo. É Bolsa Família, Vale Gás, Vale Luz, é pé de meia. E aí? R$1.500, R$1.000, R$2.000 é pouco para você que está assistindo, mas é muito para quem recebe. Então, quem recebe tudo do governo vai votar contra o governo? Nunca. Ninguém, qualquer um, vai dizer que ganha pouco, mas é tudo para aquela pessoa. Eu tenho uma PEC, uma proposta de emenda da Constituição, para que quem recebe há mais de 2 anos auxílio do governo de esquerda ou de direita, quem recebe auxílio do governo há mais de 2 anos, não pode votar, porque isso é compra de votos. É compra de votos. Estou impedindo de votar? Não, pode votar. Só não pode estar recebendo do governo, senão é um voto comprado. E eu pergunto, quem que não iria votar em quem está te sustentando? Isso não é correto. A lei diz que é proibido comprar voto, e isso é compra de votos. E é por isso que se mantém no governo. E cada vez querendo oferecer mais coisas para a população. Tinha um projeto do governo para dar transporte gratuito para todo o Brasil. Transporte gratuito todo o Brasil. Num custo inicial deles de 90 bilhões, e eu conversando com o Bis, que é o CEO lá da Marco Polo, me disse que fizeram um estudo, chega a 150 bilhões. Aí parece que desistiram. Aí eu digo, falei na tribuna da Câmara, se é para dar transporte público gratuito, então eu quero também transporte aéreo gratuito. Se é para quebrar o país, quebra de vez. E aí? Aí dão ônibus de graça, metrô de graça, trem de graça, tudo de graça. Existe almoço grátis? Não existe. Alguém vai pagar. O Vale Luz, por exemplo, 15% de aumento da luz agora. 15%, mais que o triplo da inflação. Por quê? Alguém está recebendo de graça. Eu não sou contra auxílio. Bolsa Família, auxílio, eu sou totalmente a favor de quem precisa. Mas o auxílio é por um tempo e não o tempo todo. Tá, tem gente que ganha Bolsa Família há 15 anos. Deixa eu lhe Isso perguntar, é salário, família. Aproveitando esse gancho, então, porque o governo Bolsonaro tinha também. Tinha. Por isso até, acho que o deputado fez questão de dizer, de esquerda e de direita. Sim. Isso já virou uma forma de gerir. De gerir recursos e, logicamente, de auferir ganhos com isso. Se resolve com uma lei, na sua opinião? Com uma lei? Como assim uma lei? Com um projeto?
Não, simplesmente o que tem que fazer é respeitar. Porque todo o governo no mundo, em qualquer país que se preze, tem que ter um Ministério de Assistência Social. Porque quem está com dificuldades tem que ter o apoio do governo. Sou totalmente favorável. Mas não o que temos no Brasil. São milhões de pessoas que não precisam estar no Bolsa Família, que poderiam estar trabalhando e não estão. Pessoas, por exemplo, vê no mercado aí, querem emprego, eu, empresário, estou oferecendo emprego, não tem, por quê? Não querem largar o Bolsa Família, querem trabalhar informalmente. E aí, qual é a vantagem? Nós estamos dando dinheiro para quem tem condições de produzir, trabalhar. E um país, quanto mais pessoas dependem do governo, é sinal que o governo é um fracasso. Bom é o governo que tem poucas pessoas dependendo. É um governo eficiente, competente, tanto de esquerda como de direita. É assim que funciona. Pela sua atuação, por estar lá em Brasília acompanhando, isso é uma questão nacional e isso a gente inclui Rio Grande do Sul também nesse contexto ou é muito mais localizado em outros estados? Não, Bolsa Família é Brasil, mas ele é muito mais forte no Norte e Nordeste. Tanto é que no Norte e Nordeste, 3 estados, as pessoas ganham mais Bolsa Família que salário formal. Sabe o que é isso? Em 3 estados, ganham mais Bolsa Família que emprego formal, que CLT. Isso é um caos, isso é uma tragédia. E o Brasil, desde 1988, com a nova Constituição, nós temos o Pacto Federativo, onde são 8 estados que sustentam 18. 8! Os 18 tem mais o Distrito Federal. Como é que funciona isso? Rio Grande do Sul manda para Brasília 100 milhões, recebe de volta 19, 21 no máximo. Bahia manda 100, recebe de volta 180, 250. É justo? Todo esse período resolveu? Não, porque ninguém vence na vida se não é no trabalho. Ninguém vence na vida ganhando auditório, ganhando esmola. Tem que saber o valor da luta. Eu me lembro de uma parábola que tem, que o cidadão estava andando na rua e viu ali um casulo, uma borboleta tentando sair, esforçando para sair do casulo, a borboleta, que ia voar. O que ele fez? A voz da borboleta. Pegou uma tesoura, cortou o casulo. A borboleta saiu e nunca na vida voou. Por quê? Quando está fazendo a força para sair está irrigando as asas, está fortalecendo as asas. Então é com luta, com garra que se vence. É assim, e não com a história que esmola. Deputado, quando a gente fala em pacto federativo, por exemplo, da força que os municípios deveriam ter, né, os repasses, a justiça fiscal, tributária, enfim. Não tem um meia-culpa também do próprio parlamento? Porque isso não é assunto de agora, né? Não, o Pacto Federativo, a Constituição quem fez foi o Parlamento, evidente. Mas há força disponível dentro do Parlamento para fazer as coisas andarem? Olha, acredito que tenha que mudar, mas do jeito que está hoje, os políticos que nós temos, infelizmente, a maioria são políticos umbigoides, só olham para o seu umbigo, não estão preocupados com o resto. Eles olham a próxima eleição e não o futuro da nação. Foi o que aconteceu no 6x1, que eu sou totalmente contrário, tem que continuar 6x1. Só 19 deputados no Brasil, em 503, tiveram coragem de dizer lá, ó, eu sou contra isso, isso é um absurdo. Do Rio Grande do Sul foram 5, 10 de Santa Catarina e 4 só em todo o país. E aí o pessoal, pois é, mas eu não posso, eu sei que está errado, mas vou perder voto. Isso não é político. Não pode ser político quem pensa assim. Eu, se for perder a eleição, não vou me eleger, estou fora, mas eu mantenho meus princípios, minha maneira de agir. Sou sempre o mesmo, que eu estou pela causa, não estou para me ajeitar, eu estou para ajeitar o Brasil. Essa é a diferença. E já que o senhor tocou no assunto, a escala 6x1 é algo que está premente, né? Premente que não vai ir adiante. É? Não vai adiante porque, felizmente, o Alcolumbre, presidente do Senado, está segurando e depois da eleição isso não passa mais. E o que tem lá é que querem colocar a PEC onde é a flexibilidade que vale. Isso é o mais justo de tudo. Eu vou trabalhar menos, vou ganhar igual, vou trabalhar menos, ganhar mais. Isso não existe. Não existe isso, não existe. Então, essa é a grande lógica que eu apoio também. Ganha por hora trabalhada. Quer trabalhar pouco? Não tem problema, ganha pouco. Quer trabalhar muito? Vai ganhar muito. Isso é o correto. Trabalhou 20 horas, ganha 20. Trabalhou 30, ganha 30. Não tem. E outra, a Organização Internacional do Trabalho disse, o único país do mundo a proibir trabalhar 6 dias por semana será o Brasil. Como é que vai proibir trabalhar 6 dias por semana? Num debate numa emissora com
colega de esquerda, dizendo o seguinte, não, mas não tem problema. Então, trabalha 5 dias, se precisar, vai lá no dia seguinte e trabalha ganhando hora extra. Aí vai estar trabalhando 6 dias igual. Pode falar, é da Pampa, pode ser? Não, é colega de outro partido. Sim. De outro partido, do PSOL, da esquerda, né? Mas não tem problema nenhum. O que ele diz, não, aí trabalha outro dia, aí cai no 6 por 1. Então não tem fundamento esse tipo de coisa. E ninguém vai trabalhar menos ganhando a mesma coisa. O empresário que sabe disso. Como é que... É uma lógica. O pipoqueiro, por exemplo, se ele vender menos pipoca, ele não vai ganhar igual, vai ganhar menos. Então é uma lógica que não existe. É uma demagogia barata em ano de eleição. Não poderia ter sido colocado em votação. Tanto é que o meu partido, que é contra isso, eu ouvi de colegas da esquerda, do PT, PSOL, dizendo para mim, pô, Bill, parabéns, tu tem honra, tu tem dignidade. Olha teus colegas ali, ó, tudo vindo para o nosso lado agora, tudo vindo para cá, para querer não perder voto. Não tem honra. Eu ouvi, e digo isso na cara de qualquer um, colega meu. O que é isso? Isso é postura de deputado? É postura de parlamentar? Não, e eu digo na cara de todo mundo isso aí. Vamos respeitar, senão vai ficar tudo igual. Deputado, nós temos aí esse assunto que a cada dia apresenta uma novidade, né? E eu não sei se infelizmente ou felizmente. Infelizmente porque a gente conhece os subterrâneos de tudo que aconteceu ou que está acontecendo no caso Master. Felizmente porque vem à tona. Coisas que, de repente, em outras oportunidades a gente não ficaria sabendo. Sim. Qual é a sua visão disso tudo? Do Banco Master? Tivemos o envolvimento agora de Jacques Wagner, mas são políticos de esquerda e de direita mencionados. Aí, o problema é o seguinte, dos parlamentares, senadores e deputados federais, são 594, que formam o Congresso. Desses 594, 90% no mínimo nunca receberam tanto dinheiro na vida. Porque o senador, o deputado federal e o ministro do STF são os maiores salários do país. O maior salário do país são esses 3 que ganham. Só que esses nunca ganharam isso. Aí se deslumbram, vão para um patamar que nunca tiveram. Começam a viajar em classes que nunca tiveram, vão em hotéis que nunca tiveram, têm certas vantagens que nunca tiveram e mudam, deslumbram. E muitos vão além, que começam a receber propostas, muitas propostas de benesses e aceitam, como se não fossem pagar depois. Por exemplo, o caso do Jacques Wagner aí, ou o presidente do Senado, foi acusado de receber 30 milhões de dólares, 155 milhões de reais. Ele disse que não, mas viajou por conta do Vorcaro, todos eles viajaram. Pior de tudo, Glauco, é que eles têm a diária paga pela Câmara, eles têm a refeição paga, têm o avião pago, têm tudo pago. E vão lá porque querem beber como bebia o Lula, um vinho Romané Conti, que custa 160 mil reais a garrafa. Para que isso? Está deslumbrado, agora eu sou deputado, agora eu sou senador, então eu tenho que manter meu padrão, tenho que subir. São pessoas que nunca tiveram uma qualidade de vida X e saltam para lá. Tem que manter o padrão de vida, tem que ser autêntico. Se tiver uma subida, tudo bem, mas com naturalidade, tem que saber aceitar. Mas deslumbram, é a famosa picada da mosca azul. A pessoa se deslumbra, ninguém me pega, eu sou o máximo agora, e aparece esse tipo de coisa. Aceitam propostas, quer ganhar 10 milhões? Faz isso e ganha. É fácil. Por isso que eu digo, o corrupto não é pela classe social, se é pobre é o rico, é pela honra, pela dignidade e pela educação de família que recebeu. Mas esses políticos, quem coloca lá somos nós. Sim. Nós, que eu digo, sociedade. Nós não estamos prontos para votar? Olha, todo o povo tem o governo que merece, porque foi o governo que ele elegeu. Então, se está lá, é porque foi o povo que elegeu. Então, não pode reclamar. O que tem que fazer é uma análise sobre em quem votar. Mas essa análise é muito difícil de fazer, até porque o eleitor também aceita ser comprado. Esse é o problema. Vai votar, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Compra um eleitor. Não dá. Eu comigo, por exemplo, eu tenho 1000 votos. Me dá uma Pepsi, não dou uma Pepsi. Tenho 10 mil votos, me dá uma bala. Não dou uma bala. Porque é questão de pensar. É filosofia de vida, não é pela intensidade. Quem rouba um pouco ou rouba 1 milhão, roubou igual.
Tem que saber fazer essa diferença. Então, o eleitor falar, não sabe votar. Votou, todo mundo vota. Meu voto não é nada. Então, todos são nada. Porque o todo é feito de muitos uns. Então, todo um é importante. Todos são importantes. Às vezes chegam para mim, mas o empresário tal pode votar em ti. Então, o voto do empresário é igual o do João que está ali na esquina vendendo uma pipoca, que é meu amigo. Então, não tem essa discriminação, porque todos são importantes. Eles têm que saber. Agora, na hora de escolher, o próprio eleitor se vende. E eu digo isso porque eu não compro ninguém. Então, posso dizer, sem problema nenhum. Como está o Rio Grande do Sul no cenário nacional no que diz respeito à política? Olha, os políticos gaúchos, eu acredito que sejam juntamente com Santa Catarina, os mais sérios do Brasil. Eu não tenho, assim, colegas gaúchos que tenham envolvimento com corrupção. Deve ter, evidente, tem em todos os lugares, mas é bem menos, bem menos. Os políticos gaúchos, catarinenses, eu tenho todo o respeito, como tenho todo o desrespeito com os políticos do Rio de Janeiro. O que é aquilo? É tudo que é governador preso, é senador preso, botaram um vice-governador, até o juiz que virou governador foi preso. É uma corrupção latente em todo o estado. Aqui no Rio Grande do Sul não tem isso. Não tem. Sinceramente, os políticos gaúchos, tanto de esquerda quanto de direita, para mim, junto com Santa Catarina, são os melhores do Brasil. E, na sua opinião, o próximo passo é o Rio Grande do Sul assumir um protagonismo maior, ou isso depende muito do que vai acontecer nas próximas eleições? Olha, protagonismo sempre depende de eleição, mas o Rio Grande do Sul tem que voltar a ter a liderança que tinha. Nós éramos o maior estado do Brasil em população, um tempo chegou a ser, e também na economia, né? Hoje nós demos uma queda em educação, em tudo, caímos muito. E eu atribuo essa queda, não só por eu ser de direita, mas ao tempo todo que o PT governou o nosso estado. Foi uma queda incrível. Empresas foram embora, o que aconteceu com a Ford aqui. Eu dou uns exemplos. Então, prejudicou muito. Santa Catarina nunca teve um governo de esquerda, nunca. E está passando o Rio Grande do Sul. Olha a potência que é Santa Catarina. Porque quem vai para o governo... Eu sou uma pessoa que não sou do executivo, eu não sou de governo. Eu presidi a TVE, fui um cargo executivo e coloquei à frente da RBS na época. Mas não é o meu caso. Eu sou um cara de combate, eu sou do legislativo. Mas é importante que a gente coloca na cabeça. Quem vai para o executivo, no caso, o governo do estado, a prefeitura, o comando do país, tem que ser uma pessoa que tenha amplo conhecimento mesmo. E quem faz parte do governo, na minha opinião, tem que ser pessoas técnicas. Técnico. O cargo é técnico. Não pode botar um dentista a comandar o DAER, por exemplo, ou coisa assim, um departamento de rodovias. Eles têm que fazer. Mas, infelizmente, tem as famosas bocas e tetas. Que isso pesa muito, muito mesmo. É impressionante. Eu, por exemplo, sou um parlamentar que eu não me preocupo em conseguir cargos. Eu não sou carguista. Eu não pego cargos assim, me dá cargo, te dou emenda, te dou cargo. Não faço isso. Porque para indicar alguém, se eu indico, tem que ser alguém totalmente competente para a área. E se não corresponder, põe para a rua na hora. Porque para pegar um cargo público, na minha visão, tem que ter uma competência muito grande, mas quem é muito competente tem que ganhar bem também. Então, o cargo público, para ter pessoas boas, tem que pagar bem também. Né? Isso é lógico. Não vai pegar um Glauco Paz aí, é preço de banana, não é isso? Então, tem que saber valorizar o profissional. Esquerda e direita, direita e esquerda. Devemos a dualização, a polarização. Eu queria lhe perguntar se isso não se tornou algo doentio, algo prejudicial à nossa própria sociedade, aos nossos dias atuais. Se a esquerda é um problema para o senhor, ou se esta esquerda do Brasil é um problema do ponto de vista de como ela atua? Não, o certo tem que ter esquerda, centro e direita. Isso faz parte para formar uma opinião crítica ao eleitor. A direita faz isso, a esquerda faz isso. Aí, vê o que é o melhor ou fica no centro. Eu não tenho problema nenhum, eu só acho que tem que ter o respeito acima de tudo.
Eu, nos últimos 2 anos, sem ser esse último ano que eu parei, eu fui o parlamentar que mais falou no Brasil na tribuna. Eu era um rato de plenário. Eu sou o primeiro vice-líder nacional do PL e orientava a bancada. Agora parei, comecei a atender mais prefeitos, vereadores, porque o meu voto sempre foi de opinião. Eu não tenho voto de máquina partidária, eu boto o presidente de tal partido para me dar voto. Não, é quem conhece o Bibo que vota no Bibo, quem conhece o meu estilo. E eu não sou sopa de hospital. Eu sou um cara que eu sou salgado ou doce. O Bibo, não sei. Não, ou ama ou odeia. É mais ou menos assim. Mas o bom é que as pessoas que amam ou odeiam sabem que eu trabalho pelo bem dos dois. Eu quero bem para todo mundo e respeito que eu não gosto de mim. Isso é muito normal, né? E se não tiver quem não gosta de mim, eu me sinto mal. Porque senão que eu não estou sendo forte do meu lado. O outro lado não pode gostar de tudo que eu faço, né? Então faz parte do jogo isso. Muitos desafetos ou não? Olha, eu acredito que não. Eu, por exemplo, na Câmara, eu me dou com praticamente todos. Eles me dizem o seguinte: pô, Bill, tu é um cara que bate pesado na gente, mas com categoria. Eu não ofendo honra e dignidade de ninguém. Por exemplo, uma palavra que eu não uso. Eu nunca chamei o presidente Lula, que todo mundo fala, vou falar aqui, mas uma coisa que eu nunca falei. Eu nunca chamei de ladrão. Nunca. Porque eu acho que tem que ter um respeito ao cargo. Tá? Não gosto dele, não voto nele, eu tenho que respeitar, porque ele foi eleito. É a liturgia do cargo. Se não virou a gandaia, virou a confusão. Então, eu tenho que ter esse respeito pelos meus colegas também. São pessoas que têm família, têm filhos, então eu não ataco honra e dignidade de ninguém. E eu devo debater razoavelmente bem, que eu, o Jovem Pan, na CNN, nem se fala. Eu não tenho mais parlamentares para debater comigo, eles não debatem. Me chamam para um debate, vamos debater qual é o assunto. Qualquer assunto, eu falo qualquer assunto, respondo qualquer coisa. O deputado tal não responde. O deputado que foge, que não pode responder, não pode ser deputado. Eu respondo qualquer coisa eu estou sempre à disposição. Mas aí eu não consigo gente para debater comigo. E aí eu perco espaço. Na tribuna eu digo, pô, me ataquem, façam algo contra mim, porque eu sou do debate. A minha zona de conforto é no campo de batalha. Eu fico calmo na guerra. Então eu preciso estar no combate. Senão me deixam mal. O seu assessor, antes de começar a gravação aqui, ele disse, olha, Glauco, pode perguntar o que quiser. Não, comigo é assim. O que quiser. Ou então eu vou embora para casa. Tá Pior certo. é que meus colegas, 95%, quais são as perguntas? Pergunta antes. Que isso, pô? Tu não é um parlamentar? Tem que responder qualquer coisa. Mas aí a questão O mínimo eu digo, não sei. O senhor é incisivo ou o senhor é radical mesmo? Eu sou realista. Realista. Eu mostro a realidade. Não tenho problema de ser... Eu sou radical, se for o caso, pelo certo, pelo correto. Isso eu sou. Pelo justo, eu não sei, não sou o cara que sabe que é o justo, que é o correto. Mas eu luto pela população e sou radicalmente contra corrupto, quem quer se beneficiar em cima de pessoas pobres, como foi o caso que tivemos aí no INSS. Nesse caso, sou radical. Sou radical, por exemplo, contra o estuprador. Um cara pegou a criança de 4, 5 anos e estupra. Sou radical? Pena de morte. Isso não é ser humano, isso é um monstro. Aí me chamam de radical. É assim que eu trato quem merece ser tratado. Sou radicalmente a favor das forças de segurança. A polícia tem que ser respeitada. Tem policial ruim? Tem. Tem jornalista ruim? Tem ruim. Mas a polícia, a força de segurança tem que ser respeitada e que tem que ser punido é o bandido. Sou radicalmente a favor de punição. Precisa de punição. A partir do momento que pune, gera respeito. O que tem hoje no Brasil? O STF é uma desmoralização no mundo. Olha o que disse a Itália agora, que o Alexandre de Moraes, com relação à deputada Carla Zambelli, ele foi vítima e foi juiz, um absurdo. Então, não dá para ser extremista, não dá para querer ser mais realista que o rei. É isso que acontece. E aí, eu sou contra esse tipo de coisa. Sou contra. E diante disso, não devo nem perguntar se o senhor concorda com a classificação de organizações terroristas dos grupos criminosos. Concordo plenamente, porque mais mal do que fizeram ao Brasil essas organizações, cerca de 50 milhões de pessoas vivem oprimidas por essas organizações. E o que me revolta é que um presidente do Brasil ou da China, da Tanzânia, tem que se orgulhar se outros países quiserem ajudar a tirar do seu país o terrorismo.
Eu ficaria muito feliz se viessem outros países, outras forças, para mandar terrorista embora. Vamos organizar o Brasil, vamos valorizar quem trabalha, pessoas de bem têm que ser valorizadas. Mas não, não pode classificar como terrorista, porque pode dar problema. Sempre defendendo bandido? O que é isso? Bandido é vítima da sociedade? Eu disse aqui, a pessoa para ser correta, honesta, independente da classe social. Quem mais rouba é quem mais tem dinheiro. Parece que quanto mais tem, mais querem. E eu conheço pessoas... As pessoas que eu mais confio, tem pessoas boas em todos os segmentos, mas funcionários meus, já tive muitos funcionários, pessoas humildes, que eu posso confiar muito, são pessoas de caráter. A educação, o pai, não é questão de ter dinheiro, é questão de caráter, de idoneidade. Mas tem pessoas que vêm com o gen já, atavismo chama isso, quando nasce, já vem no gen, aquele espírito de roubo, já está da genética. Então não tem, e as pessoas têm que ser combatidas e punidas e valorizadas, as pessoas de bem. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, a gente já volta com o deputado federal Bibo Nunes, temos muito a falar, inclusive judiciário. Falamos alguma coisa, mas vamos falar mais logo depois do intervalo. Visão 360 está de volta. Eu devo desculpas a vocês que nos acompanham, porque a voz está falhando, né? Efeito do nosso clima. Nosso clima que é assim, deputado. E a gente vai levando do jeito que dá. A gente pensa que está falando mal, mas está bem. Pode ter certeza. A voz está perfeita. O esforço é muito maior. Não, é a sensação interna, está bem. Estamos conversando, vocês já viram, né, com o deputado federal Bibo Nunes, sobre vários assuntos, inclusive ele ressaltou agora, de novo no intervalo, pode perguntar de qualquer coisa. Então vai lá. Quer falar de gelo, balé, gelatina, qualquer assunto. Falamos sobre organizações criminosas, Sim. Organizações terroristas, Sim. Conforme classificação agora do governo dos Estados Unidos. Invadiram a política também. O senhor sabe disso? Tem conhecimento disso? Dizem que deputados são pertencentes a tal organização, que prefeitos pertencem, são comandados por tais organizações, mas eu nunca vi assim algo que de público digam. Assim como também dizem o Centrão. Eu nunca vi um político dizer assim, eu sou do Centrão. Nunca vi. Nunca. Eu sou do Centrão. Nunca ouvi isso aí. Como todo mundo sabe quem é o Centrão? Eu nunca vi ninguém. Nunca me perguntaram se eu sou do Centrão, porque nem sei, não é o caso. Então tem coisas que falam, mas a gente não vê. Por exemplo, quer ver? Uma lenda que tem por aí, que o político recebe auxílio paletó. Nunca existiu. Sim. Isso aí nunca existiu. É uma maldade que existe. Pode falar o que for, mas tem que falar a verdade. Isso nunca existiu. Caiu então, no... Não mas aí cai, as pessoas popular. Vão... Aquela história, olha, parece que estava no A, aí foi para o AB. Quando vê, está no Z. Vai aumentando, né? Então tem que falar o correto. Mas o senhor, como alguém da comunicação, sabe, né? Que uma mentira sei. várias vezes, muito. ela acaba se tornando E algo... essa é uma tática da esquerda, né? Que agora, ultimamente, tem usado uma tática socialista comunista que é chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Eu sou corrupto, acuso o outro de corrupto. Eu faço a corrupção, digo que o outro é que faz. Essa é uma tática que eu já descobri há muito tempo e eu sempre, no início do debate, eu já digo, não vem que não tem. Deixa eu lhe perguntar, então, sobre a questão, o senhor tocou antes na realidade do Rio de Janeiro, né? Sim. Um estado que vive a maior crise de toda a história, política, na segurança, enfim. O que fazer numa situação como essa? Intervenção federal? Qual é a sua opinião? Já teve intervenção. O Rio de Janeiro é uma situação muito difícil, mas toda ação tem uma reação. Se eles estão assim, é porque fizeram por estar assim. Não foi por nada que isso aconteceu. Agora, somos 26 estados mais Distrito Federal, minha preocupação é o Rio Grande do Sul, estou cuidando do meu estado e os cariocas que cuidem do deles. E aí temos um pleito à vista no Rio Grande do Sul. Queria que o senhor falasse sobre este cenário político aqui do estado. Sim, eu, logicamente, vou torcer pelo candidato do meu partido, é evidente, né? Por isso que é difícil eu fazer uma análise que eu vou sempre puxar para o meu lado. Só que essa é uma eleição onde, eu digo, independente de cores partidárias, o eleitor está muito
desesperançoso, está muito indignado, está muito chateado, e acredito que nesta eleição, aquele político, o enrolão, aquele político que não tem o brilho próprio, que não tem no brilho dos olhos o amor à causa, aquele que não tem de fato condições de estar no cargo não vai chegar. Porque o que acontece? Eu classifiquei, Glauco, políticos, tem o político solar e o político lunar. O político solar é o que tem luz própria. Ele brilha sozinho, não precisa de ninguém para estar, vote nele. Cito, exemplo de político lunar. O Lula é lunar, tem brilho próprio. O Bibo está elogiando o Lula? Não, estou sendo realista. O Bolsonaro tem luz própria. O próprio Leite tem luz própria. Ou alguém apadrinhou o Leite. E eu não sou chegado no governo Leite, mas reconheço que ele tem luz própria. Então, aquele político que se elegeu da seguinte maneira, o fulano diz que ele é bom, o fulano indica, isso tem que acabar. Quem vem para a política tem que ter luz própria, tem que ser um parlamentar solar, não pode estar na dependência daqui e dali, senão não vai dar certo nunca. Eu cuido muito disso. Eu, por exemplo, se eu tiver que me eleger com alguém indicando, eu tenho que votar no Bibo, vote em mim, então eu não vou. Então, saio fora. Deixa eu lhe pegar aqui, tentar no contrapé, se Eduardo Leite fosse alçado a um pleito majoritário, federal, a presidente, como ele tentou, o senhor acha que seria uma boa alternativa para o Rio Grande do Sul? Olha, para o Rio Grande do Sul ter um governador gaúcho é evidente que é bom. É evidente que é bom ter um governador gaúcho, um presidente gaúcho, não tenho a menor dúvida disso. Só que ele não é do meu partido, aí eu já vou ter que ir para outro partido. Mas se tiver uma disputa, e caso ele fosse candidato contra alguém da esquerda, forte esquerda, porque ele também tem nuances fortes esquerdistas, né? Mas eu votaria nele, com certeza. E a esquerda fala que ele tem nuances fortes de direita. Mas é isso. Mas eu, sendo ele contra outros de esquerda, eu votaria nele, sem problema algum, porque ele demonstrou uma competência e é solar, ele tem brilho próprio. Só que eu, na outra, não votei nele, que ele tinha tudo para perder a eleição, mas o outro não perdeu, o outro que entregou a eleição, tipo isso, né? Mas que bom, eu quero que todos, quem se elegeu, eu desejo que faça o melhor. É o piloto do avião. Eu não sou contra tudo e a favor de nada e não sou do quanto pior, melhor. E o piloto de avião é relativo também. Me dizem o seguinte, mas vai ser contra o Lula? Ele é o piloto do avião? Tá bem, ele é o piloto do avião, só que o avião ainda não decolou, continua na pista. Essa é a diferença. Entende? Deputado, vamos voltar àquele assunto que o senhor tocou, mas de uma forma bem superficial, digamos assim, que foi a questão do judiciário. Né? Falou do caso Carla Zambelli, né? Do julgamento lá na Itália, das alegações de que o ministro não teve a isenção, a competência que ele deveria ter para analisar o caso. Sim. Né? Estamos falando de Alexandre de Moraes. Sim. Qual é a sua visão, então, sobre o judiciário? Bem, judiciário. A imagem hoje do judiciário está negativa como nunca esteve na história do Brasil. Por quê? Imagem do STF. O STF, depois surgiu a TV Senado, a TV Câmara, a TV Justiça, começaram os ministros a irem para a luz dos holofotes. Nunca, há 20 anos atrás, por exemplo, ninguém sabia quem eram os ministros do STF. Ninguém sabia. Todo mundo sabia em 70, 74, 82, Copa do Mundo, todo mundo sabia a seleção. E ninguém imaginava quem era o ministro. Hoje, vai para a rua aí, capaz de saberem mais nome de ministro do STF que jogador de seleção. É isso? Por quê? Mas o juiz, o desembargador, o ministro, eles têm que ser equidistantes da sociedade. Não pode estar um juiz, por exemplo, participando de debate de televisão. Não pode. Um desembargador, um ministro, eles não podem ser sequer, não podem participar de reunião de condomínio. É isso, mas não, mudou tudo. E o que acontece? Dessa maneira, então, dentro da política, o STF hoje é totalmente politizado. Vejam as votações. Quando tinha 11, hoje só tem 10. Quando tinha 11, 9-2, 8-3. Sempre o mesmo placar com temas diferentes.
Então, são votos políticos. Isso é um absurdo. Sou contra. Tem que acabar e vamos acabar com isso. O presidente da República não pode mais indicar ministro, porque do jeito que está, depois que vieram para as luzes, mudou tudo. Antigamente indicava, não tinha problema nenhum. Continuavam julgando como juízes. Agora, eles têm que ser fiéis a quem indicou. Não pode. Então, quem indica ministros tem que ser um conselho, tem que ser pessoas do judiciário, pode ter alguém do legislativo, do executivo, os desembargadores, tem que ser competente para ser julgado e não ficar nas mãos de um presidente. Não pode ser o Bolsonaro. Bolsonaro não pode indicar. Não estou dizendo que isso vale para a esquerda e para a direita. É para todos. Eu olho para todos, porque nós temos que ter uma justiça totalmente imparcial. O dia que nós não acreditarmos mais na justiça, como está hoje a imagem muito ruim por causa do STF, que eu sempre digo, os juízes gaúchos, no mínimo, 98% são juízes bons e competentes. No Brasil, eu deixo para 95%, porque a melhor justiça do Brasil está no Rio Grande do Sul. Aí não tem Santa Catarina. A melhor justiça é a gaúcha. Mas o que acontece? Eu já pedi 6 vezes impeachment de ministro do STF. E nunca fizeram nada contra mim. Nada. Porque eu justifiquei plenamente e tinha razão de todos os impeachments, que nunca foi adiante. Por quê? Porque os presidentes do Senado são capachos do STF e do Executivo. São capachos. Estão lá para servir. Por quê? Porque eles têm rabo preso. Têm culpa no cartório. E quem está lá não pode ter furo. Tem que ser infurável. E Bibo Nunes é infurável. Por isso que eu enfrento eles. É assim que funciona. E os argumentos? Está na Constituição. O juiz, desembargador, o ministro que participar de uma atividade político-partidária perde o cargo. Está na Constituição. Eu citei inúmeros exemplos. Mostrei a Carmen Lúcia participando do ato de esquerda em São Paulo com 30 mulheres. Não poderia ser ato de direita também. Era caso para o impeachment. E o pior de todos, Barroso, que era o presidente do STF, antes de assumir a presidência, ele participou de um ato político em São Paulo da UNE, com mais de 3.000 pessoas, onde ele estava no palco do ato partidário. Já era motivo para ser empichado. Não se contentou em estar no palco, foi no microfone, todos sabem disso, foi no microfone, ato político partidário, e disse: nós vencemos o bolsonarismo. Pode um ministro ter toda essa parcialidade? Não pode ser ministro, uma pessoa assim. Fui lá e pedi o impeachment dele. O que aconteceu? Mostrei gravação, mostrei jornais, mostrei tudo. O presidente na época, que era o Rodrigo Pacheco, nem levou adiante. Por quê? Tem rabo preso. E o que aconteceu? Veio de novo o Alcolumbre aí, também comprometido. Por que deu essa briga? Já que estamos falando, por exemplo, o judiciário. Tá? O senhor Messias foi indicado pelo Lula e não foi aceito, o que é raríssimo de acontecer. Sabe por quê? Porque quando estava lá o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, que era um capacho do STF e do Executivo, ficou acordado que na primeira vaga ele assumiria uma vaga no STF. A vaga era dele. Aí o Lula mudou. Aí o Alcolumbre, que é amigo dele, se indignou e impediram que entrasse o senhor Messias. Esta é a realidade. Quer saber mais do judiciário? Esta realidade eu falo e ninguém me contesta. Certo. Infelizmente, a gente já está se encaminhando aí para o... Ninguém me contesta, não. Pode contestar, mas vai perder. Estamos nos encaminhando para a reta final e eu queria lhe perguntar o seguinte, do ponto de vista da direita, a direita é dependente do bolsonarismo? Eu sou de direita, mas não dependo do bolsonarismo. Eu sou de direita, mas não dependo do bolsonarismo. Eu concordo com a maneira como age o Bolsonaro, uma pessoa séria, correta, que luta pelo seu país. Agora, o Flávio Bolsonaro, com todo respeito, ele é melhor que o Bolsonaro, porque ele vai aglutinar o centro. Ele é muito moderado, ele não tem algum destempero, que o Bolsonaro tem estilo meio, né? Eu também posso ser assim. Sim, mas o Jair que é mais mas o Flávio, ele é bem contemporizado. Porque a última eleição, nós perdemos, deu 0,9% a diferença, assim, não deu 1%. Sabe onde que nós perdemos a eleição? Eu falei para o Bolsonaro, para toda a turma lá, que não gostaram, depois concordaram. Foi
2 dias antes da eleição, a senhora Carla Zambelli sai para a rua com o revólver para cima, tipo doida. Como é que fica o eleitor de centro, que não quer esculhambação, que não quer radicalismo, que odeia o Lula? Ah, não, no Lula não voto, mas essa gente aí, isso é maluco, não voto, votou em branco. Quantos votos mudaram aí? E aí, no outro dia, veio um maluco total, o senhor Jefferson, presidente do PTB na época, metralhou a Polícia Federal e jogou granada na Polícia Federal. Como é que fica o eleitor de centro que não vota no Lula, que odeia o Lula? Não vão votar nesses malucos? Porque apoiava o Bolsonaro? Acha que não mudou 1% dos votos aí? Não mudou 1%? Evidente que mudou. Só que agora o Flávio, ele é bem centrado e o centro respeita ele. Ele não é radical de direita, assim como tem os radicais de esquerda. O senhor acha que essa questão do Banco Master vai prejudicar ele na corrida? Acredito que não. Até porque não tem nada contra, nada que prove ele estar envolvido, não tem nada de contrapartida, não tem corrupção. O que faltou foi ser mais firme. Eu não estou pedindo dinheiro para esse caloteiro aí. Eu estou pedindo que ele pague o que ele deve. Paga o que deve, tem o contrato. Porque eu, Flávio Bolsonaro, minha família, os produtores, nós não queremos passar por caloteiro com os americanos. Paga o que deve. Mas não, ficou meio assim e tal. Aí, pediu dinheiro. Tem que ser firme. Um debate, isso que é importante. Tem que ter firmeza, tem que acreditar no que está fazendo. Aí te respeitam. Aonde dá uma vacilada, baila. E é isso que eu faço. Firmeza. Só convence, só segue em frente com a decisão firme em sua mente. Senão não vai em diante. Para a gente finalizar, a relação, então, com os Estados Unidos, que é o grande assunto do momento. Sim. Né? Olha, relação com os Estados Unidos, a direita tem uma excelente relação. O senhor acha? Boa, a direita tem. Olha o que... Não há interesse dos Estados Unidos? No Brasil? Claro que tem interesse no Brasil, porque o Brasil é uma potência. E os Estados Unidos têm interesse no Brasil, sendo um governo de direita ou de esquerda. O que importa é o país, o Brasil. Que o Brasil é tão grande que roubam de dia e ele cresce de noite. Roubam o Brasil de dia muito e ele cresce de noite pela potência que é. Mas o que acontece? Como é que um presidente como o Lula fica ofendendo o tempo inteiro os imperialistas, querem tirar a referência mundial do dólar? O Lula quer tirar o dólar como referência mundial. O tempo inteiro atacando os Estados Unidos, atacando firme contra o Bolsonaro, que é amigo deles. Tem que ser mais amigo. O Trump tentou chegar. O Trump foi legal com ele, recebeu ele. Depois ele fica o tempo inteiro a favor do Irã, sempre contra os Estados Unidos. Eu pergunto para qualquer um, se o seu vizinho vier contra o senhor ou a senhora vai ficar do lado deles? Não. Agora que qualquer país do mundo tem interesse em estar junto com o Brasil, tem que ter, porque o Brasil, queiram ou não, é o país do futuro e o Brasil vai dar muito certo. Porque no fim, o bem sempre vence o mal. Se não venceu ainda, é porque ainda não chegou ao fim. O senhor acredita em vitória? Eu? Fácil? Não, vitória fácil difícil. Não tem. Essa eleição, a federal, quem vencer, vai vencer no máximo por 2%. 2%, no máximo. É uma eleição ferrenha. Voto a voto. Muito difícil porque a esquerda tem o assistencialismo. Paga para votar. Não vota contra. Então não se pode errar nada. Não pode errar nada à direita. A vitória será no máximo, qualquer lado, pode me cobrar. 2% é o máximo da vitória. Por isso tem que respeitar todos os lados, né? Por isso tem que respeitar. O que pensa é diferente, porque é parelhinho. Sim. Deputado federal Bibo Nunes, quero lhe agradecer muito pela presença aqui no Visão 360. Eu sei que a sua agenda imensa é um honra. pouquinho lotada. Imensa honra, até porque eu estou aqui todo dia, 11h30 da noite, tem o meu programa aqui. Aliás, o Canal 20, eu fundei o Canal 20. Exato. Em 1997, eu fui o primeiro programa a cabo ao vivo no Brasil. No Brasil. E tive também o primeiro canal via internet ao vivo. Eu tinha a TVI, primeiro TV, a internet ao vivo. Na época, nós mostramos muita força. Eu comprei 2 BMW X5 0 km. Olha só! Uma das cores do Inter, vermelha, e outra em azul. Tinha muita força. Estava estourando, inclusive o Dalgir Lazari, que passou há pouco aí, comprava espaço na minha TVI. Aí veio o quê? YouTube. Aí o Bibinho ficou pequeno e o YouTube me engoliu. Bibinho, tá bom. Aí fui engolido. Essa eu não esperava. Deputado, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, imensa honra. Sucesso a todos. Me queiram bem, que não custa nada, e o bem sempre vem em triplo comigo.
E a você que nos acompanhou, quero agradecer também, é claro, sempre você que está na audiência aqui do Visão 360, na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Bom descanso, tchau.